estava em branco, e sobre ele escreveu o belíssimo pensamento ditado em Zaragoza para o cabeçalho do prefácio do livro Páginas de Duas Existências, prefácio suprimido na edição feita em Madrid, o qual pensamento, com leve variação em sua forma, foi reproduzido no final da introdução escrita para a primeira parte do livro impresso aqui. As virtudes ocultas são como as estrelas inacessíveis, vocês não podem vê-las, mas nem por isso elas deixam de brilhar. Marieta. Depois disso, voltou para o gabinete, de onde mandou o fluido para a médium, que estava convulso e com um pulso quase imperceptível. Por alguns momentos foi dada toda a intensidade da lâmpada, com o fim de podermos apreciar a materialização em todos os seus detalhes, e com leve sorriso, manifestado na contração dos músculos do rosto, por cima dos pômulos, despediu-se de nós, dizendo, adio. O pedaço de gaze que tínhamos visto caiu no chão, ainda que desprendido completamente, seguiu o espírito na sua retirada para o gabinete. A materialização permaneceu visível para nós durante 27 minutos, desaparecendo atrás da cortina, que caiu automaticamente. Depois de um bom tempo com grande fadiga, a médium voltou a si, extraordinariamente abatida e sem saber onde estava. O espírito tornou a se apossar dela, e ela então mudou absolutamente de fisionomia. Tendo apagado a luz, continuou a sessão, comentando os notabilíssimos fenômenos que acabávamos de presenciar e ouvindo as instrutivas indicações que sobre eles o espírito nos dava. Depois as manifestações ruidosas começaram, com bastantes pancadas em diferentes pontos da sala e do gabinete, com a campainha, a caixa de música e grande quantidade de luzulas e mãos materializadas que tocavam em vários dos circunstantes. O relato de tantos e tantos detalhes seria interminável. Baste dizer que todos nós, em maior ou menor escala, recebemos pessoalmente provas patentes de terem estado ao nosso lado os espíritos familiares. Das provas de convicção que tocam a cada um, só cada um pode responder, então vou registrar apenas algumas que são a mim referidas. Respondendo o meu pedido mental de me tocarem com a caixa de música, ela foi colocada pelos espíritos no meu ombro direito. Nesta sessão aconteceram vários desses fenômenos de transmissão de pensamento de encarnado ou desencarnado. Em uma das duas sessões anteriores os espíritos familiares pegaram a chave que estava dentro da gaveta da minha mesa de escritório, batendo em mim de leve com ela algumas vezes, e a fizeram desaparecer. Pedi-lhes várias vezes para me darem a chave, porém eles não a devolveram. Nesta sessão falei para os amigos invisíveis que faziam brincadeiras comigo, querem fazer o favor de me devolver a minha chave? E uma voz às minhas costas respondeu, não. Essa palavra foi ouvida pelas pessoas que estavam mais perto de mim, e foi dita com um tom de caçoada que citou vivamente a nossa hilaridade. Por alguns momentos essas brincadeiras foram generalizadas, corroborando a doutrina exposta por Kardec sobre os espíritos familiares e brincalhões. Tive então a ideia de dizer, recordando que a malevolência de certos mal chamados espíritas supôs que a materialização real de Marieta, que se apresenta nas nossas sessões, era uma cena de farsa representada por uma das filhas da médium, que acabávamos de ver, em corpo perispiritual, porém verdadeiro em aparência, ao mesmo tempo em que o espírito materializado, tive a ideia, repito, de dizer, pobre Marieta. Aqueles que antes imaginavam que era representada em indigna e inverossímil farsa pela filha da médium, agora não tinham outro recurso a não ser dizer que quem representava Marieta era a cozinheira. A única mulher em casa naquela hora. Mal pronunciei estas ou parecidas palavras, soaram, à maneira de estrepitosos aplausos, repetidas e fortes pancadas em todas as mesas e estantes de livros. Outro detalhe importantíssimo. Os médiuns videntes disseram que ao lado do Sr. Quilaught sentado perto de mim, estava o espírito de sua mãe, a qual forneceu a ele várias provas de sua presença e identidade. Ele pediu ao espírito para fazer o favor de dizer qual era o nome carinhoso que esse espírito, quando encarnado, chamava a esposa dele. Dali a pouco escutei uma voz clara, sem que pudesse determinar a procedência, que disse, Petite, em correto francês. Com efeito, aquele era o nome, que nenhum de nós conhecia, exceto Quilaught. Julgue-se de seu espanto e contentamento por tão inequívoca prova, e note-se que somente eu escutei aquele nome, não ao ouvido,
mas como se fosse pronunciado à distância e com força bastante para ser ouvido por todos. Essas manifestações prolongaram-se um bocado. Depois caiu sobre nós, por 3 ou 4 vezes, com pequenos intervalos, uma chuva de docinhos e flores, fazendo um barulho que era ouvido por nós como sendo no ar, à altura do teto. Por indicação do Espírito Diretor ficamos um tempo em oração mental pelos nossos inimigos, encarnados ou desencarnados, e por certos espíritos em sofrimento que precisavam de oração. Depois, o Espírito disse: orai por um espírito que desencarnou faz poucas horas. Tendo notícia de que um tio da médium estava gravemente enfermo, perguntamos se era ele, e responderam que sim e que nesta mesma noite seria recebido um telegrama com a notícia, que preparássemos a médium, quando estivesse acordada, para recebê-la, porque ficaria abalada. Esse notável fenômeno foi logo comprovado. Eis aqui o telegrama recebido. Zaragoza, 8h15 tarde. Madrid 12h noite. MS. Almagro, 8, sobre a loja. Tite expirou às 6h30. L. Fatos dessa natureza são bem frequentes no espiritismo, principalmente quando os espíritos querem e podem nos dar essas irrecusáveis provas, porém eles estão sempre sujeitos à lei da sua produção, que explica a nossa racional doutrina, dentro da ordem dos fatos naturais. O espírito que nos deu a notícia às 11h da noite sabia, sem dúvida, pelos seus próprios meios naturais de conhecimento, que o telegrama fora cursado em Zaragoza 3 horas antes, anunciando o desencarne acontecido às 6h30 da tarde, talvez em presença desse mesmo espírito, ou de outros que entre nós estavam e foram parentes, na última encarnação, daquele defunto, ou seja, do recém-nascido para a vida espiritual. Vista a existência ou imortalidade do espírito, vista a faculdade de translação pelo pensamento que ele possui, e dada a relação entre as almas daqueles que vivem e daqueles que já morreram, todas elas verdades plenamente comprovadas pelo Espiritismo, aquele ao parecer sobrenatural fato entra na categoria dos fenômenos naturais. É verdade que estes fenômenos não são oferecidos a cada passo e menos ainda para satisfazer uma curiosidade, mas eles se apresentam mais a miúde do que acreditamos, e é incomum não serem verdadeiras essas notícias dos espíritos, quando são dadas espontaneamente por eles. Também é verdade que em muitas ocasiões o pesquisador, o espírita pouco experiente e acima de tudo o curioso que desconhece a doutrina, ficam burlados, porém nestes casos, o médium opera obsedado, ou então os pesquisadores deixaram-se surpreender por um espírito brincalhão e atrasado. Estas nossas afirmações, que são do espiritismo, não são levadas a sério por aqueles que não se aprofundaram na nossa doutrina nem penetraram no imenso e pouco explorado campo experimental, mas não importa o riso e a caçoada de hoje, aí está o fato e a doutrina espírita, a prova irrecusável e o raciocínio inconcurso, eles seguirão seu caminho, levando aos poucos a convicção à maioria que não acredita, e aqueles que, sem negarem o fundamento de certos fatos, desprezam-os de índole análoga a alguns dos relatados, aventurando afirmações opostas ao ensinado pela doutrina compilada por Allan Kardec, e ao que diariamente mostra a fenomenalidade espírita. Dentro dele existem muitos pontos para se estudar, para desentranhar, mesmo o mais insignificante dos fatos, o menor incidente espírita que surge ali onde com propósito científico e principalmente moral, os espíritos são evocados. Não por não sabermos apreciá-lo deixará de ser grande aquilo que às vezes bem pequeno nos parece. Quem será capaz de assinalar o alcance das obras da providência? Como se esta sessão de encerramento da primeira série das experimentais do Grupo Marieta fosse oferecida a nós em uma espécie de sessão enciclopédica ou então sintética de tudo que a fenomenalidade espírita pode oferecer à nossa pesquisa hoje em dia, tivemos ocasião de testemunhar em certos momentos a presença dos espíritos retrasados e bagunceiros, que sempre comparecem lá onde existem médiuns e onde fenômenos são produzidos. Porém, a evocação e o auxílio dos espíritos superiores, e a oração pelos inferiores ou retrasados que tentam introduzir a perturbação, podem afastá-los e conseguir sua evolução através dos conselhos e das preces dos encarnados. Conhecendo por experiência a eficácia dos procedimentos que para esses casos a nossa doutrina recomenda,
Não foi fácil afastar as influências malévolas, que poucas vezes persistem ali onde os espíritos retrasados e perversos não encontram elementos afins, e muito menos onde impera o desejo de estudar e a vontade de fazer o bem, únicos propósitos plausíveis dentro do espiritismo. Ao encerrar esta notabilíssima sessão, onde aconteceram importantes fenômenos até hoje não vistos nem pesquisados na Espanha, e se prestam a considerações que abrangeriam o doutrinal espírita inteiro, e que deverão nos oferecer matéria para proveitoso trabalho durante o tempo que a médium precisar para restaurar suas forças físicas, notavelmente alquebradas pelas grandes emissões fluídicas necessárias para a produção de certos fenômenos e acima de tudo para a materialização. Ao encerrar a sessão, repito, encontramos perto de nós uma mesinha que antes de começar estava na antessala. Em cima dessa mesinha, uma grande bandeja de metal, que estava na sala de jantar, e essa bandeja, repleta de belíssimas rosas artisticamente colocadas. Em cima da nossa mesa e no chão encontramos grande quantidade de flores e docinhos, e naquela mesa 13 doces de tamanho maior, um para cada um dos assistentes. Estava também em cima da mesa um pedaço de gaze branca, de finíssimo tecido, igual àqueles gases que o espírito materializado nos mostrou, e que prometera nos dar, mas que pela falta de fluido na médium não tentou cortar aquele pedaço com as tesouras em nossa presença. Custou-me um bocado desanuviar com passes magnéticos a médium, que estava sem forças quando acordou. Os médicos tomaram seu pulso e manifestaram não estar mais forte que o de uma criança. E era assim mesmo. Foi cumprimentada cordialmente por todos nós, pelos portentos que acabamos de presenciar devidos à sua extraordinária mediunidade, e do fundo da nossa alma mandamos a nossa gratidão aos elevados espíritos que se dignaram assistir, e em primeiro lugar ao Supremo Fazedor, que concedeu permissão para produzir esses extraordinários fenômenos que corroboram, com a força brutal do fato, a verdade da doutrina espírita, e erguem uma ponta do véu que nos ocultava os mistérios da vida de além-túmulo. Os possuidores da fé espírita não precisam dessas evidentes provas para sustentá-la, mas é um fato que essas provas alentam a crença, fortificam a esperança e predispõem o ânimo para praticar a caridade e adquirir a ciência que leva a Deus. Examinadas as portas, encontramos as fechaduras do mesmo jeito que nós as deixamos no começo da sessão. Ninguém poderia ter entrado por elas, nenhum encarnado, apesar de tudo que a maledicência tem espalhado, pôde tomar parte nas manifestações que nós presenciamos. As considerações que deixo registradas, com referência aos primeiros fenômenos produzidos nesta sessão, possuem uma força maior do que os últimos relatados. O bom senso rejeita qualquer intervenção humana, e o senso espírita é forçado a afirmar, com a mais completa das evidências, que todos os fenômenos presenciados foram produzidos pelos espíritos. Esta afirmação é mantida com o grupo Marieta por todos aqueles que os pesquisaram, e aqueles que, sem estarem presentes nas nossas sessões, puderam comprová-los através da mediunidade e do sonambulismo. Capítulo 9. Sessões de comprovação do Grupo La Paz de Barcelona e Grupo de Navalmoral. Os importantíssimos trabalhos do Grupo Marieta, as grandes manifestações de além-túmulo revoltaram os eternos inimigos do espiritismo, encarnados e desencarnados, empreendendo uma cruzada contra nós, iniciada por alguns mal chamados espíritas, que obedeciam, sem dúvida, a perniciosas influências de alguns invisíveis, e conseguiram atrair para essa corrente do mal alguns bons espíritas, ainda que poucos. O fundador da revista de estudos psicológicos, o meu queridíssimo e inesquecível amigo o Sr. José Maria Fernandes, o Kardec espanhol, procedendo com alteza de miras, e como bom espírita que era, imaginou as sessões de comprovação das quais vou dar notícia. Em um artigo inserido no número de setembro de 1878, intitulado Comprovação dos Fenômenos do Centro Marieta, explicava assim de que maneira tinham começado aquelas notáveis sessões. A excelente médium daquele centro teve rivais, como todos os bons médiums tiveram, e nada foi perdoado pelos eternos inimigos da verdade, para neutralizar os efeitos dos grandes fenômenos que ali são estudados com perseverança, e à custa de grandes sacrifícios. Também penetrou naquele centro o elemento perturbador com a intenção deliberada de promover um conflito, porém sua perniciosa presença foi rejeitada,
Os próprios espíritas, com o zelo que é uma honra para eles, bem prevenidos contra a fraude, e com muitos anos de experiência no estudo dos fenômenos do espiritismo, mais predispostos a rejeitar sem verdades do que aceitar uma mentira, foram surpreendidos em sua boa-fé pelas histórias ridículas, que os declarados inimigos do Centro Marieta inventaram a seu bel prazer, mas tendo sido provada a realidade daqueles fenômenos, sem esforço algum e guiados pela fria razão, voltaram-se para a verdade, como só assim poderia acontecer, deixando em completo isolamento a reduzida atmosfera de onde surgiram os primeiros elementos de discórdia. Fomos observadores constantes de tudo aquilo que estava acontecendo, com notícias e dados muito curiosos facilitados por pessoas competentes, escolhidas por nós mesmos para assistirem àquelas sessões, visto não termos possibilidade de assistir pessoalmente apesar dos convites do Visconde, mas apesar de que não nutríamos nenhuma dúvida sobre as faculdades incomuns da médium, manifestadas já nos seus primeiros anos de vida, tivemos a ideia de que os fenômenos do Centro Marieta podiam ser comprovados daqui mesmo, com auxílio de médiums e sonâmbulos de certas faculdades, estudos que já tínhamos ensaiado em outras ocasiões, com muito sucesso, em presença de numerosas pessoas. Ainda não leváramos à execução nosso projeto, que guardávamos bem reservado, quando fomos agradavelmente surpreendidos um dia por um médium vidente, que sem qualquer preparo e fora de sessão, anunciou-nos a presença de 2 espíritos. Perguntamos o objeto daquela espontânea visita, e eles responderam que tinham vindo para nos dizer que continuássemos com o nosso plano. Isto veio nos alentar mais ainda, e dali a poucos dias começamos as nossas sessões de comprovação, preparando antes a sonâmbula com alguns trabalhos de magnetismo. Vamos omitir os detalhes dos fenômenos comprovados, porque a narração destes fatos notáveis cabe ao Centro Marieta, que o fará fielmente, com a oportunidade costumeira, e guardaremos nesta redação as atas comprovadas, para a satisfação dos espíritas que desejem examiná-las, limitadas somente a dar uma leve noção do resultado dos nossos trabalhos, e inserindo fragmentos de algumas comunicações recebidas por irradiação, em Madrid e Barcelona ao mesmo tempo. Na sessão de 16 de agosto passado começamos a obter alguns resultados. A nossa sonâmbula forneceu-nos notícias detalhadas e precisas de todos os fenômenos que estavam acontecendo no Centro Marieta, chamando a atenção daqueles irmãos com sua presença. Levantamos ata com todos os pormenores da sessão, que foi remetida ao Visconde de Torres Solanote. O efeito que ali tiveram os nossos primeiros ensaios foi admirável e comovente. A seguir ficamos em relação com os amigos de Madrid, confirmando as nossas sessões com regularidade. O método estabelecido foi o seguinte: concluídas as nossas sessões, em Barcelona como no Centro Marieta, tendo feito uma cópia da ata com todos os pormenores dos fenômenos que aconteceram nela, é mandada para o correio, a correspondência cruza-se pelo caminho, e quando o envelope chega ao seu destino, é aberto em presença das pessoas assistentes às sessões, que queiram se reunir com esse fim. O efeito causado pela leitura das atas de comprovação, mutuamente trocadas, é ao menos tão interessante como as próprias sessões. A comprovação não poderia ser mais exata. Aportes, aparições de espíritos, movimentos e translações, indicação das pessoas que assistem às sessões, precauções que o diretor do Centro Marieta toma antes de começar as sessões, fechando e lacrando portas, precauções que a nós parecem excessivas, e que são devidas ao grande cuidado do mais zeloso dos investigadores, o senhor Visconde de Torres Solanote. Telegrafia psíquica, pondo-se a fala como se diria na telegrafia ordinária, o modo como os objetos transportados e aportados são embrulhados em massas fluídicas e os espíritos que dirigem estes trabalhos, tudo aparece comprovado com admirável precisão. Para nós, que consideramos muito naturais estes fenômenos, que sabemos que existe uma lei para regê-los, e que diante de fatos reais e patentes não cabe discussão, nem outra explicação a não ser aquela que a ciência espírita nos dá, em relação somente ao nosso progresso realizado, que, aliás, é muito pouco, todos esses fenômenos não constituem surpresa, porém causa-nos grande satisfação ver os nossos desejos se cumprirem, e aceitamos como um dom da providência nos facilitar os meios de descobrir e comprovar a intensidade da luz que brilha no horizonte do nosso futuro,
Felizes aqueles que não fecham os olhos para essa luz. 1000 vezes dignos de compaixão aqueles que os fecham porque lhes convém. Aqui copia pedaços de comunicações recebidas ao mesmo tempo em Madrid e Barcelona por irradiação, isto é, o espírito ditando, simultaneamente, a um sonâmbulo no grupo de Barcelona e fazendo a médium em Madrid escrever, e termina assim o aludido artigo da revista. Não precisa encarecimento, porque salta à vista a importância destas experiências e as pesquisas aqui dão lugar, comprovando a realidade de um fenômeno com outro fenômeno, tão surpreendente como o primeiro, porém dentro da lei que rege as manifestações de ordem psíquica, explicáveis apenas com auxílio da ciência espírita. Essas manifestações, com caracteres físicos e caracteres inteligentes ao mesmo tempo, são palpável demonstração da solidariedade do mundo material e o mundo moral. São a comprovação positiva da nossa doutrina e evidenciam que o fenômeno espírita entranha sempre, como última e superior consequência, o ensinamento moral que tende à nossa evolução, através da qual vem o progresso nos mundos. Resenha dos trabalhos. A partir de meados de agosto de 1878 combinamos celebrar sessões simultâneas, o Grupo La Paz de Barcelona, dirigido pelo Sr. José Maria Fernandes, em correspondência com o Grupo Marieta. No dia 24 recebemos uma carta de Barcelona comprovando os fatos das nossas sessões. Um espírito forneceu-me detalhes das cenas de Barcelona quando receberam a minha carta confirmando o que acontecera ali, e a excelente impressão que isto causou em Fernandes, porque estava cumprido o seu propósito. Combinamos celebrar sessões nas segundas e sextas-feiras, e nos contarmos mutuamente através de carta o que acontecia. As cartas cruzavam-se no correio. É indescritível o efeito que em nós causava ver confirmado tudo aquilo que os espíritos nos falavam, sem errarem nunca no menor detalhe, a mesma coisa acontecendo em Barcelona. Nesse tipo de trabalhos ou experiências, acredito que seja o melhor já obtido, ou ao menos, publicado, em Espiritismo. A partir da sessão da sexta-feira 30 de agosto comecei a tomar anotações e levantar atas que conservo nos meus cadernos de apontamentos, de onde resumo estes capítulos. Nessa sessão aconteceu o notabilíssimo fenômeno da visão que no dia 23, dia da morte do Meuro, teve o médium Antônio Copo d'Água, que também foi tida pela médium Isabel no dia 27, anunciada pelos espíritos. Isabel sofreu 3 grandes vômitos de sangue, que nos fariam temer pela sua vida se os invisíveis não tivessem nos dado tranquilizadora segurança. São notabilíssimas as circunstâncias que concorreram. Apesar desse acidente, no seguinte dia 31 tivemos uma grande sessão de aportes e materialização. A carta de Fernandes, de Barcelona, chegou no dia 2 de setembro, confirmando com precisão todos os detalhes e informando sobre algumas coisas insignificantes que eu tinha omitido nas minhas notas. À noite, sessão de comprovação. Apresenta-se pela primeira vez, respondendo à nossa evocação, o espírito de Laura, que durante os nossos estudos dá lugar a importantes manifestações, merecedoras de item à parte, depois de deixar registrados certos detalhes a respeito dessas notáveis sessões ditas de comprovação, ideadas pelo inesquecível Fernandes Colavida. Comunicações e fenômenos por irradiação entre Madrid e Barcelona. Em 6 de setembro celebramos a 7ª sessão de comprovação. Eis a cópia das minhas anotações. Reunidos Coilaut, Manuel, família Diegues, os médiums Isabel e Antum, Ricord, Pazo e eu. Às 9h23 da noite soa uma pancada forte na porta do escritório, contíguo do gabinete onde nós estamos. As pessoas do grupo de Barcelona saúdam o nosso grupo. Nós também mandamos saudações. Perguntam como o médium está se sentindo. Respondemos que está melhor. Ouve-se a caixa de música, pendurada fluidicamente no teto do escritório. Ela toca a mandolinata. Os médiuns pediram uma determinada coisa aos espíritos. Eles respondem que irão nos obsequiar. Uma coisa fluídica entra pela sacada do meu escritório. Docinhos caem, alguns entram para o gabinete. Os médiuns enxergam um aporte que coloca braços materializados em cima da mesa do centro do escritório. Outros braços atiraram doces, são vistos por Pazo e Ricord. Apresenta-se no escritório o espírito de um cunhado da médium,
que avance em direção aos médiuns. Fala com eles, dizendo que o cheiro da cera, no dia 3 ao meio-dia, é porque estavam dando viático ao seu filho, que desencarnou hoje às 3h20 da tarde. No escritório está o espírito de Marieta e os outros protetores do grupo. O aporte está formado por lindas rosas, mas um pouco despetaladas pela falta do fluido, cravos, estranhas flores brancas, e alguns cachos de uva. A caixa de música voa no ar pelo escritório, mas sem tocar. O médium de Barcelona percorre os cômodos. No quarto das meninas, uma delas grita, "Aí, meu Deus!" Naquele mesmo momento sussurram ao ouvido dos médiuns, "Fogo!" Todos nós saímos dali com grande alarme e vemos o clarão das chamas no quarto das meninas. Uma das cortinas da janela estava queimando. As meninas e a empregada Pepa estavam assustadíssimas. Apagamos o fogo e voltamos para a sessão. Só a cortina queimou. Falam que a sonâmbula de Barcelona ficou abalada por causa do fogo e a sessão foi suspendida. Vai ser feita uma comunicação pelo Beato Simão de Rojas que está lá e irradia em Madrid. Ouve-se uma pancada na porta da alcova, é a despedida. Os médiuns vão para o escritório e, sentados cada um a uma mesa, escrevem. O espírito do Beato dita a Isabel uma comunicação bastante longa. Depois, todos nós entramos no escritório e encontramos os aportes de doces, flores e uvas que os médiuns viram entrar pela sacada. No dia 8 recebemos, com uma carta de Fernandes, de Barcelona, a comprovação da sessão do dia 6, enviando de lá uma cópia da comunicação reproduzida por irradiação em Madrid, sendo as duas completamente iguais. Admirável precisão também, até nos menores detalhes da nossa sessão. Na sessão de comprovação de 9 de setembro, com assistência das pessoas da casa, família Diegues, Ricord, pai e filho, Coilau Tipazo, 10 pessoas no total, apresentou-se pela primeira vez o espírito da Rua Cardeal Cisneros, ou seja, o espírito de Laura. A comprovação veio no dia 11. Completa exatidão de detalhes. Telegrafia humana. O espírito da Rua Cardeal Cisneros. A sessão do dia 13 assistiram, além das 10 pessoas da sessão anterior, o Sr. Federico Avelana e seu amigo o Sr. Federico Argüelles. O espírito de Laura que se apresentou visível também com a sua luz na mão, continuou sua história começada. Depois vou me ocupar dos interessantíssimos detalhes referentes a este notável fenômeno. Eis aqui as minhas restantes notas dessa sessão. A médium diz que em Barcelona estão as pessoas de costume, e também Cinta, Esperança e mais 4 cavalheiros. Ouve-se na porta do escritório a pancada que assinala o começo da sessão de Barcelona. O espírito de Dominique acusa sua presença. Este espírito familiar toma parte muito ativa nestas sessões. Cumprimenta. A sonâmbula de Barcelona percebe entre nós 2 pessoas novas que não conhece. Elas são Avelana e seu amigo Argüelles. Contam ali um susto que esta tarde os espíritos deram a uma mulher que trabalha lá como empregada e que é médium. Ouve-se no escritório, nós estamos no gabinete contíguo, a caixa de música tocando a mandolinata. Os médiuns veem alguma coisa fluídica entrando pela sacada do gabinete. Devem ser docinhos, que caem em cima da mesinha de jogo do escritório. Pela sacada, onde foi dada uma pancadinha, aparece o espírito da Rua Cardeal Cisneros, com a luz, hoje diferente dos outros dias, na mão. A médium pediu para o espírito atravessar o escritório e ficar visível para todos, então posso ver perfeitamente como ele surge do chão, entre o parapeito e a vidraça da sacada, levantando-se aos poucos até ficar em pé. A seguir mostra a luz e avança, deslizando na direção que lhe foi pedida. Fala para a médium que quer continuar a sua história, por termos orado muito por ele. Ela responde, vá até a porta da entrada, todos devem ver você sair, e depois volte. Assim faz ele, em meio ao espanto geral por tão notabilíssimo fenômeno. O espírito volta, sendo visível somente para os médiuns, e coloca-se no centro do semicírculo formado por nós no gabinete. Continua a sua história, que oportunamente relatarei. Fernandes congratula-se pelas felicitações que são recebidas e pelo muito e grande trabalho que o Grupo Marieta faz. Nós respondemos, obrigados a Fernandes pelos seus trabalhos para o bem da doutrina e por este grupo. A médium pede ao Fernandes para não se esquecer de colocar na próxima revista alguma matéria sobre a comprovação.
O médium Anton pede a Fernandes o número da revista com a publicação das comprovações. Fernandes cumprimenta seu antigo amigo e irmão Avelã e encomenda a ele aconselhar-se para abandonar o caminho por onde enveredou. Além disso, pede a Avelã uma carta pelos correios, confirmando o que viu. Avelã também cumprimenta e diz nada esperar de si, mas que ele cairá porque deve cair. Fernandes parabeniza Aguilera pela sua assistência. Pergunta ao Antônio se continua sendo publicado o Critério ou qualquer outro jornal. Antônio diz que responderá pelos correios. Dão uma pancada na alcova do gabinete. Os médiuns começam a escrever, cada um em uma das mesas do escritório. Isabel faz uma comunicação mecânica. Antônio escreve bem devagar as letras do alfabeto. Quando terminam, o espírito diz, a última palavra ditada em Barcelona, a última palavra que a médium escreve e a última letra feita por Antônio, terminam ao mesmo tempo. Da escrita deste médium nada é dito em Barcelona. Lembro perfeitamente bem os detalhes desta sessão notável, cujo extrato os espíritos ditam depois para mim. Durante a sessão somente escrevi o princípio, porque ver o espírito com a luz, a impressão de tão maravilhoso fenômeno, a sentida história e os comentários a que tudo isso dava lugar, tiraram meu tempo para escrever, e, a maioria dos assistentes, a atenção para reparar em todos os detalhes, que foram fielmente registrados. Os nossos irmãos de Barcelona perceberão que nestas sessões de comprovação reparamos de preferência no espírito da Rua Cardeal Cisneros. Não devem surpreender-se por esse fato, pois envolve a maior importância, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista moral, sendo, além disso, indescritível a grata emoção que nos é causada contemplando esse ser infeliz, em perturbação, que diante do nosso olhar atônito fluidifica-se ou materializa-se para nos resolver o grande arcano de além-túmulo e para nos ensejar a ocasião de fazer o bem. Quando a sessão terminou, fomos encontrar em cima da mesinha de centro do escritório 8 doces deliciosos, 8 amêndoas semelhantes às de Alcalá e um punhado de tabletes de hortelã, com algumas destas também no chão. A comprovação de Barcelona chega no dia 15. Notável igualdade nos detalhes. A nossa satisfação é imensa. Na sessão do dia 16 de setembro houve também uma comunicação psicotelegráfica escrita pela médium e ditada ao mesmo tempo em Barcelona. Nessa sessão a médium pediu ao espírito de Laura que saísse pela galeria, atravessando o quarto, ficando visível para todos. Quando passou pelo corredor para sair pela galeria, as pessoas que lá estavam assustaram-se bastante vendo o fantasma negro atravessar, e fugiram para os quartos interiores. Dia 20 de setembro. Pouco antes da hora de começar a sessão, 9 horas da noite, a médium sofreu um vômito de sangue e deitou na cama. Com uma pancada na alcova avisam de Barcelona que lá a sessão vai começar. A sonâmbula de Fernandes fica assustada ao ver a toalha cheia de sangue. Um pequeno aporte de flores cai na alcova, atingindo de leve uma das pessoas que lá estava. A médium, deitada, fala conosco e escreve uma comunicação que é reproduzida em Barcelona. Pouco depois das 9h30 dão uma pequena pancada na alcova, onde eu estava consolando. É o sinal para terminar a sessão. Em cima da cama cai outro aporte de rosas, cravos e uma flor de lis vermelha. Ao mesmo tempo aportam sobre o criado mudo 3 pílulas, daquelas para cortar a hemorragia que eles já trouxeram da outra vez. No dia 14, um dos espíritos médicos que comparecem às nossas sessões, falou que Fernandes, às 3 horas, sentirá grandes dores de estômago e vômitos, que o obrigaram a se deitar. Às 5 horas, já estava acalmado. Foi recebida uma carta de Fernandes, confirmando a sua indisposição. Tudo exato. Depois da sessão do dia 25 de setembro, as sessões de comprovação ficaram suspensas até 15 de novembro, quando houve uma, com Barcelona e Navamoral de la Mata em relação ao mesmo tempo. Enquanto eu fiquei ausente de Madrid houve algumas sessões, cujas atas foram levantadas pelo secretário do centro Sr. Francisco Migueles. Não sendo presenciadas por mim, não vou relatá-las. Exatidão das comunicações psicotelegráficas. Dia 13 de dezembro de 1878. Sessão de comprovação em correspondência com Barcelona e Navamoral. Copio das minhas anotações. Assistentes, as pessoas da casa, Coilaut, Paula,
Joaquinzinho, Espinosa, Julio Vizcarrondo e Carmen. 9h05 da noite. Simon faz Sara adormecer. Atenuamos um pouco a luz da lâmpada e fazemos evocação. Adormecida, Sara diz que o Beato quer nos dizer alguma coisa. Ele dita a comunicação a seguir, que eu vou copiando. Em nome de Deus, sem a caridade não existe felicidade possível. Este é o emblema que acima de tudo vocês devem desenvolver se quiserem que o belo período de harmonia seja estabelecido entre vocês. Dá para perceber os fluidos de Barcelona. A caridade benévola abrirá as portas do futuro fechadas pelo egoísmo. Ouvem-se pancadas na alcova e no escritório. As primeiras correspondem a aviso de Naval Moral. Ali, ela unirá vocês como verdadeiros irmãos, tão fatalmente desunidos por causa do orgulho. Conduzirá vocês de felicidade em felicidade desconhecida. Minutos antes das 9, encarnação, é adormecida em Naval Moral pela influência de Manuel, que atuava daqui, que vocês almejam, porém sem compreendê-la. Como é grande cumprir a caridade bem entendida. Essa esmola que a maioria chama de caridade e que cobre de vergonha o ser que precisa dela, não é caridade, não. Como é bela e encantadora a palavra caridade. Quantos perfumes nesse conjunto de amor, nessa bela imagem da perfeição moral. Quando todos e cada um por se cumprirem bem os sagrados deveres de amor e caridade, então vocês deixarão de sofrer, então poderão usufruir a felicidade. Muitos espíritos nos cercam, então vocês contemplarão as belezas da harmônica criação. A caridade. Rico tesouro que a minha filha Isabel conserva intacto, ela elevou você, Isabel da minha alma. Ela colocará você à altura que você merece. Meus filhos, a todos vocês eu digo, tenham caridade e gozarão da paz que deseja para vocês o seu Padre Rojas. Em outro dia ele falará mais extensamente da caridade, porque há muito para se dizer. Ele parou porque vão acontecer outras manifestações. Isabel percebe um novo fluido de encarnado em Barcelona. Está aqui Maria Cinta, Mercedes, Fábregas e Rovira. Isabel sente-se abraçada. A Isabel, e também a Sara e o Simon, dizem que é a encarnação. Esta também sente o abraço de Isabel. Isabel faz o gesto de bater em Nicolau. Ele sente a batida em Naval Moral e tenta dar um beliscão em Isabel. A música começa a soar no escritório. Isabel enxerga as pessoas do grupo de Naval Moral. Eles estão formando corrente. Neste momento, 9H5min. A médium encarnação está vendo Laura. Manifestações luminosas acontecem no escritório. Isabel diz, neste momento, 9h15, o espírito de Manuel está comunicando em Naval Moral. Eles começaram a sessão perguntando pelos fenômenos da sessão 13. 7 assistentes em Naval Moral. Encarnação muito animada. O espírito de Cervantes comunica. Estão muito satisfeitos porque perguntaram pela sessão daqui antes de ver Nicolau, e tudo foi confirmado. Outro abraço da médium de Naval Moral. Encomenda do Beato para Isabel, que com sua vontade e fazendo o gesto, abraça a encarnação. Esta sente a impressão e sorri. Está abraçando o livro Marieta. Isabel consegue vê-la, como vê a nós. Fala-se que está pedindo aos seus espíritos para fazer alguma coisa do que Isabel faz. A música continua. Impressões dos espíritos de Barcelona. Aparição de Laura que entra pela sacada do lado da minha mesa no escritório. Adianta-se, a pedido de Isabel, colocando-se diante da mesa de centro. A luz que traz hoje é mais branca, mais resplandecente. Todos nos aproximamos da porta que comunica com o escritório. Temos Laura a 2 metros de nós. À direita da mesa de centro do escritório aparece um espírito coberto de gases brancas, e no armário dos livros, sobre a estante à esquerda, aparece um menininho. Desvanece-se, e torna a aparecer. Como alguns de nós não podemos enxergá-lo direito, pedimos a ele para descer ao chão, para se destacar melhor sobre o tapete. Desce ao chão. O outro espírito, aquele dos gases, desliza até ficar na frente do sofá. Pedimos a Laura para ir iluminar melhor o menino, dando para tanto uma volta ao redor da mesa. Isso faz, e a pedido de Quilaut passa através da mesa. O espírito das gases desvanece-se. O espírito de Laura aproxima-se do menino, o qual podemos ver claramente coberto de gases brancas e com uma espécie de turbantezinho. Enxergamos muito bem seu rosto.
Posso ver perfeitamente como ele se desvanece. A uma nossa indicação, Laura desaparece através do relógio. Barulhos e pancadas fortes. A música na alcova sobre a cama de Isabel. Esta diz que está possuída pelo espírito de Dominica. Os médiums escutam 2 lamentos no escritório. São reclamações do espírito das gases por se ter feito visível pela primeira vez. Isabel fornece-nos mais alguns detalhes de Navamoral. É muito importante notar que aqueles fenômenos e tudo que Isabel vê em Navamoral, são vistos por ela estando acordada. Oramos por Laura e a sessão fica levantada às 10 horas. Dia 14. Nicolau vem de Navamoral e confirma todos os detalhes que de lá nos foram dados na sessão de ontem, que foi verdadeiramente notabilíssima, porque com Isabel acordada, teve força bastante para fazer materializar em Navamoral o espírito de Laura. Lá também foi vista Isabel. Explosão de entusiasmo. Exatidão nos detalhes e precisão no horário. Não era um livro e sim um retrato de Marieta que Encarnação abraçava. Abraço Isabel, batida em Nicolau, beliscão deste, tudo, enfim, comprovado com pasmosa precisão. Comprovações com o grupo de Navamoral. Dia 17 de dezembro. Sessão de comprovação com Navamoral. Assistem as pessoas da casa Cuilaut. Às 8h25 ouve-se uma batida na alcova. Anuncia Isabel que muitos espíritos estão conosco. Espíritos retrasados dão pancadas na porta. Evocamos e essas manifestações cessam. Com a ajuda do fluido de Manuel, Encarnação, a sonâmbula de Navamoral adormece. Simon fez Laura adormecer. Esta diz que Encarnação está adormecida, e temos o grupo todo dos espíritos, inclusive Marieta. A música soa. Isabel abraça Encarnação, e sente-se abraçada por ela. Assim é anunciado em Navamoral. Aparição de Laura pela segunda sacada do escritório. Ela avança e o menino aparece ao lado do armário, e também 2 espíritos, um em cada lado da mesa do centro. Laura responde às nossas perguntas com sinais afirmativos e negativos. Um daqueles espíritos desaparece. Algumas palavras são ouvidas. O espírito de Dominica dá algumas pancadas. Laura avança um pouco mais. Isabel entra no escritório até ficar ao lado de Laura. Tenta tocar a sua luz e só encontra uma coisa fluídica. A segunda figura também desapareceu. Vejo o menino se evaporar. A sua desaparição produz esse efeito. Isabel puxa as orelhas de Nicolau e de Gera de Navamoral. Nicolau encolhe a cabeça até os ombros. Isabel apresenta-se em Navamoral. Explosão de entusiasmo entre aqueles irmãos. Laura desaparece a pedido meu, às 9 horas, pela mesma sacada por onde entrou. Antes de desaparecer, faz o gesto de dar fluido médium. O beato dita uma comunicação através de Sara. Após poucas palavras, um aporte de doces e flores cai na entrada do escritório. Pouco depois aparece sobre a saia de Isabel uma magnífica camélia branca. Os videntes viram a flor antes nas mãos de um espírito. Dominica avisa que as meninas e os serviçais estão chegando, pois todos eles estavam fora da casa. Dali a pouco a campainha toca e Isabel vai abrir a porta. Às 9h37 Laura, de volta de Navamoral, dá uma batida e diz afirmativamente que se fez visível lá. Termina a longa comunicação de Rojas, e Sara diz que um espírito brincalhão interrompeu por 2 vezes a comunicação. Dia 18. Vem Nicolau e confirma todos os detalhes da sessão anterior. Dia 20. Sessão de comprovação. Assistem as pessoas da casa. Paulo e Joaquinzinho, Carmen Viscarrondo, Coilaut e Espinosa. Às 3h30, depois da evocação, Simon faz Sara dormir. Pancadinhas soam na alcova. Isabel diz que Maria Cinta está ao seu lado, também vê Mercedes Fábregas. A música soa. Isabel vê vários espíritos familiares que estão ao lado de cada um de nós. Faltando 15 minutos para as 9 horas as manifestações luminosas começam no escritório. Os médiums enxergam o espírito de um menino. Nós somente enxergamos umas luzes sobre a mesa do centro do escritório. Isabel fornece a Espinosa algumas notícias de Cuba. Lá pelas 9 aparece Laura e dá para enxergar as 2 formas brancas e o menininho. Laura dá um buquê de violetas a Isabel. Laura desaparece às 9h30, um pouco antes dos outros espíritos.
A meu pedido torna a aparecer o menino. Vejo como ele se desvanece um pouco antes de Laura ir embora. Transportada Isabel para Navalmoral. Encarnação está acamada com uma forte dor no coração. Ela sente-se abraçada por Isabel, e esta por sua vez sente o contacto de Encarnação. Sendo perguntada se eles vão fazer sessão, Encarnação responde que não em sua casa. Estão reunidas 4 pessoas em uma salinha perto da estação. Recebem pequenas comunicações. As nossas perguntas sobre o porquê dessa calma, respondem que está faltando o fluido de Encarnação. Aporte. Às 9h38 Laura volta de Navalmoral. Encontrou Encarnação um pouco agitada, e passando o fluido a ela consegue acalmá-la um pouco. Notícias de Barcelona. Eles estão muito contentes e agradecidos. A carta está a caminho. Sara vai para Barcelona. Anita irradiando aqui em busca do fluido de Sara. Outro fluido de sonâmbula mais forte que o daquela. Sara continua dando notícias de Barcelona. Amália está muito contente. Deseja estar em Madrid. Faltando 10 minutos para as 10 horas ecua uma forte pancada de despedida. Tendo estado Sara para abraçar Anita, ela diz que não é tão fácil. Porém, consegue senti-la. Uma comunicação foi recebida lá. O grupo de Barcelona saúda o grupo de Madrid. Tentam tocar em Fernandes. Às 10 horas senti certa sensação, ele encolhe-se. Sara também tenta dar uma pancada. Depois da sessão aporte de 2 belíssimas camélias. Dia 21. Nicolau chega de Navalmoral e confirma todos os detalhes da sessão de ontem. As 2 últimas sessões de comprovação tiveram lugar em 25 de dezembro e 15 de fevereiro. Todas as manifestações foram análogas às das sessões anteriores do mesmo tipo. A Casa dos Duendes, um infanticídio. Em meados de agosto, 1878, tivemos notícia de que o apartamento principal de uma casa da rua Cardeal Cisneros, no bairro de Chambery, não longe da rua Almagro, ficava quase sempre desabitado, porque os inquilinos escutavam barulhos estranhos à noite e enxergavam uma luz que os atemorizava, e por isso deixavam já chamada no bairro Casa dos Duendes. Um dia eu fui até lá, acompanhado por 3 médiuns, para ver o apartamento, onde, com efeito, ninguém morava, e os médiuns acusaram a presença de um espírito. No dia 22 do mesmo mês, estando reunidas à noite as pessoas da casa, com a família Diegues e o médium Antônio Ricordi, Anton, evocamos o espírito da rua Cardeal Cisneros, e apresentou-se uma mulher bem parecida, de uns 30 anos com uma criancinha nos braços. Isabel e Anton descrevem-na por separado, coincidindo em todos os detalhes. Parece que se trata de um infanticídio, cometido há muito tempo. O espírito do menino, dizem, é o mesmo que agora anima Anton. Ele perdoa e confiamos fazer o bem ao espírito da infanticida e também à casa, liberando-a daquela influência prejudicial. Fornecem-nos notícias, que devem sempre ser tomadas com a devida cautela, de parentescos e coincidências relacionadas com aquele espírito. Na sessão de comprovação de 2 de setembro nós o evocamos. Ele veio, respondendo ao nosso chamado, porém sendo visível somente para os médiuns, depois ficou visível para todos, em forma de vulto escuro com uma luz pálida. Nós o chamamos de espírito da luz. Eis aqui o que a respeito dele dizem as minhas anotações da sessão de comprovação do dia 9. Sua campainha da porta do quarto. Dominica fala que é um desencanado, é o espírito da rua Cardeal Cisneros, os médiuns o enxergam. Isabel pede para ele entrar e se fazer visível para todos. Assim acontece. Depois manda que ele se retire pela sacada. Então posso vê-lo de modo claríssimo, destacando-se por completo na claridade da sacada. É uma mulher de estatura regular, coberta com um manto negro, e véu sobre o rosto, com uma luz na mão esquerda. Aqueles que estão sentados à direita podem vê-lo quando entra e quando se dirige à sacada. Aqueles à sua esquerda somente podemos vê-lo quando está perto da sacada, sendo que eu, graças à posição que ocupo, posso vê-lo por mais tempo e melhor do que ninguém. O vulto desliza pausadamente em direção à sacada, que está aberta, e fica detido no ângulo da direita pelo lado de fora. Pouco antes de ele chegar ali, extinguiu-se a luz, que não era, como no dia anterior, um disco opaco, e sim uma lingueta avermelhada e brilhante, porém sem radiação. Posso ver como ele se reflete na vidraça da sacada.
O vulto permanece um tempo parado naquele lugar, e depois, como se passasse através de um escotilhão, vejo como vai descendo pouco a pouco, até chegar à altura de meio metro sobre o soalho da sacada, oscila então por alguns instantes, até que a voz imperativa da médium, vá embora, ele desaparece. Dali a pouco, ele se apresenta no limiar da porta do escritório, diante de nós, porém visível somente para os médiuns. Perguntamos por que está naquela casa prejudicando o dono. Responde, porque ele foi cúmplice daqueles crimes. Record pai, naquela encarnação, era o pai daquele espírito, o medo e também o respeito que lhe inspirava, fez-lhe cometer o crime. Não pode dizer nada mais neste momento, contará, outro dia, a sua longa e triste história. Perguntado sobre o que podemos fazer por ele, pede para orarmos. Fala mais algumas coisas e retira-se instantaneamente, depois de uma descida semelhante à da sacada. História do espírito de Laura, um duende da rua Cardeal Cisneros. Na sessão de 13 de setembro apareceu o espírito da luz, o espírito de Laura, conforme ficou registrado no relato desta sessão, parágrafo 4 deste capítulo, e continuando a sua história, diz a médium. Meu pai, ignorando a desonra que pesava sobre mim, uniu-me em matrimônio com um jovem rico, nobre e virtuoso. Este teve para comigo todo tipo de atenções e provou-me que seu amor por mim era imenso. Isto era causa de maior infelicidade para mim, porque eu não podia corresponder a ele. O meu contínuo pensamento era me vingar do homem que tão cruelmente tinha me desonrado e abandonado. Muito tempo se passou sem que eu soubesse nada dele. Meu propósito era a vingança e o consegui. Bem caro paguei sua vida. Quando soube da sua morte julguei-me feliz. Ao ditar esta frase seus olhos se iluminam. Pensei no meu filho e como tendo cumprido um dever, disse a ele, meu filho, você já está vingado. Depois veio o remorso e as minhas forças foram enfraquecendo. Sucumbi deixando uma linda menina de 3 meses. Ela e o pai sofreram muito. A menina não sentiu a falta das riquezas, mas sim da ternura de uma mãe. Dali a 11 meses, meu esposo faleceu, presa da mais cruel loucura. Peço a todos vocês a oração, e aquele que naquela época foi meu pai, peço o perdão mais completo, assim como aquele que foi meu filho, e a vocês demonstro a minha maior gratidão, pelo grande bem que me fizeram me evocando. Mais uma coisa está atormentando meu espírito, mas esta é só para a médium, que cumprirá fielmente a minha encomenda, fala com ela em particular. Adeus, caros amigos, e que nenhum de vocês precise andar errante como eu. A encomenda a qual se referir o espírito de Laura era para o pároco. A médium conta que no dia seguinte, quando foi cumpri-la, houve uma notável cena com o tal pároco, que aparece em O Critério Espírita, que eu dirigia. Das minhas notas da sessão de comprovação, de 16 de setembro, copio o seguinte. Aparece pela sacada do escritório o espírito da rua Cardeal Cisneros, chamado por Isabel, não oscilando nem um pouco, como no primeiro dia, e sim de súbito e como dobrado pela cintura. Isto aconteceu porque Isabel o chamou muito precipitadamente e por estar mandando ele fluido demais. A luz também é diferente, um pequeno romboide avermelhado, mais brilhante do que antes. Obedecendo ao mandato da médium, avança para o centro do gabinete. A médium pergunta ao espírito, você está satisfeita de mim? Desempenhei bem a sua encomenda? E diz também, faça um sinal que todos possam enxergar, me chame, por exemplo. O espírito descobre a mão direita ostentando um belíssimo anel de brilhantes, chama a médium acenando com a mão, ela aproxima-se, e o espírito diz, obrigada por tudo, cara amiga, peça ore por mim, e dizendo isso, passa a mão pelo ombro da médium, caindo como corpo morto cade. A médium retira-se e diz-lhe, saia pela galeria, atravessando o quarto, e fique visível para todos. Ao passar pela sala de jantar, é vista por Maria e Pepa, que estavam ali. Elas assustadas, dão um grito, e ao saírem correndo derrubam um castiçal. Na sessão de comprovação do dia 23, apresentou-se também o espírito de Laura, fazendo-se visível para todos a pedido da médium, e disse a esta, você cumpriu a minha encomenda e fico grata. O meu espírito descansou muito, e com as preces de vocês continuará sua purificação. Depois de abraçar e beijar a esposa de Diegues, Paula, que sente o abraço e o beijo,
despede-se dizendo, adeus, e não se esqueçam de mim. No dia 6 de dezembro, 1878, apareceu com um disco branco, onde dava para ver perfeitamente o rosto de um menino pequenino. Este detalhe, disse, respondia à sua história, que era por nós conhecida. Fala que está muito contente conosco, porque graças às nossas preces evoluíra muito. Chamou 2 vezes a médium, deu a ela uma encomenda para mim, e, fazendo um aceno, desapareceu como pedíamos, pelo relógio pendurado na parede, perto do teto. Considerações sobre a aparição deste espírito visível para todos. As manifestações do espírito de Laura são bem notáveis e dão matéria para uma interessante pesquisa. Como foi dito, fez-se visível para todos nós pela primeira vez na sessão do dia 13. A um mandato da médium, vi surgir da base da sacada uma nuvem esbranquiçada, coisa assim como uma fumaça pouco densa ou um vapor. À medida que ia subindo, ia se condensando, e quando já estava com pouco mais de 1 metro de altura, transformou-se em um vulto negro, adquirindo finalmente os contornos de uma mulher de estatura regular, vestida de preto e com uma lanterna de luz avermelhada na mão. Então foi vista por todos. Aquela luz, nas sucessivas sessões em que esse espírito se apresentou, foi perdendo a cor avermelhada, até se transformar em luz branca, ao passo que o espírito, mercê ao perdão outorgado e às nossas preces, ia avançando na sua purificação. Eis aqui as considerações que deixei registradas entre as minhas anotações quando informei sobre este notável fenômeno. O fato da apresentação do espírito da Rua Cardeal Cisneros foi, depois da materialização de Marieta, aquele que mais chamou a minha atenção, do ponto de vista científico, de todos os presenciados por mim nestas notabilíssimas sessões de investigação, e revela por si só a imensa potência mediúnica de Isabel, a médium das flores. Evocar e fazer aparecer um espírito que por expiação está restrito a um lugar determinado, já é um fato importante, mas conseguir que ele se faça visível para aqueles que não são médiums e que ele obedeça sem esforço e sem contrariedade ao mandato do médium, com este em estado natural, ou seja, sem cair em transe ou êxtase sonambúlico, é tão extraordinário que não conheço nenhum outro caso igual. É fato comum e frequente comunicar, durante as sessões, com espíritos da erraticidade, tanto em estado livre como em perturbação, com boas condições e com médiums ad hoc. Não é raro sentir materialmente a influência dos espíritos que vêm se comunicar conosco, e também não é raro que todos os assistentes a uma sessão de materialização possam enxergar os espíritos. Porém, no primeiro caso, a presença dos seres de além-túmulo somente é sentida pelos médiums. No segundo, as manifestações ocorrem geralmente no escuro, e no terceiro, os espíritos que podem ser vistos e tocados fizeram previamente o trabalho de materialização. Aqui hoje, apresentou-se diante de nós, que não somos médiums, e à plena luz, um espírito, não livre, sem os procedimentos prévios da materialização e obedecendo à vontade da médium em estado de vigília. São várias as dificuldades vencidas, todas elas a um só tempo, evocar e fazer responder um espírito ligado ao lugar da sua expiação, que ele se faça visível para aqueles que não são médiums, que ele obedeça a mandato, e tudo isso feito à plena luz. Isto só é concebível com auxílio de muito elevados espíritos, como estes que nos dão a felicidade de presidir as nossas sessões, e como uma potentíssima mediunidade, como a de Isabel. Fernandes tem razão. O espiritismo moderno ainda não chegou a tanto. Capítulo 10. Sessões de estudo teórico-prático. A médium concorre por segunda vez exposição de plantas e flores. Prêmio obtido. 11 de abril de 1879. 2 dias após a portentosa sessão do dia 9, inauguraram-se outras com objeto de explicações doutrinais de espiritismo, desenvolvimento de mediunidades, trabalhos sonambúlicos, e por último, evocação dos espíritos para se obterem algumas manifestações. Assistiram à sessão inaugural os componentes do grupo: Corrales, Alarcón e esposa, Nicolau Hernandes, Francisco Gera e sua esposa Encarnação Garcia, sonâmbula de Navamoral, Maroto, a senhora Olona e seus 2 filhos. Corrales adormeceu a sonâmbula, a médium escreveu uma comunicação, em francês, língua que não conhece, do espírito da mãe de Mr. Quillout,
e eu dei leitura a toda a sessão do dia 9. Observou-se uma rajada luminosa ou fluídica no teto, precursora de algum aporte. 2 espíritos tentaram se materializar no gabinete, mas não conseguiram por causa da interposição de certas correntes fluídicas ruins, que em uma grande parte procediam de algumas das